Sensibilidade e inteligência artificial em 2025, o futuro além do algoritmo. Hoje a gente vai falar aqui sobre as previsões de 2025 para a sensibilidade que será amplificada e sobre a inteligência artificial e como esses dois pontos acabam se conectando. Boa noite para quem está chegando. Eu vou fixar o comentário antes de começar aqui. Boa noite, Sinara. Bom, hoje a gente vai falar sobre a sensibilidade e a inteligência artificial e como esses dois pontos se conectam de uma forma muito espiritual. Mas eu quero começar dando uma base aqui de 2025. As previsões de 2025, primeiro falando da parte mais óbvia, que é da numerologia, né? A gente vai entrar no ano 9, que é um ano de finalização de ciclos, finalizações kármicas, aprendizados mais intensos. É um ano, o 9 é um número muito espiritual. E conecta muito quem busca por transformação, então é um número da espiritualidade também, por isso se trata muito da sensibilidade. Quem não se interessa por assuntos espirituais ou sua própria evolução como o espírito, tem um grande chamado em 2025 por conta da numerologia do ano 9. E 2025, através da conexão com a egrégora, geralmente quando a gente se conecta com a nossa egrégora, com a nossa espiritualidade e os mentores sobre o futuro, não é mensagens muito claras, porque o futuro está sendo construído, né? Mas o que eu consegui captar, e tanto que eu escolhi fazer essa live final de janeiro, porque vira o ano, a gente fica todo janeiro ainda entendendo, finalizando o que foi ano passado. Então, tudo ainda digerindo para ver o que vai se abrindo em 2025. E para mim, eu conectei muito com a questão que 2025, para quem tem sensibilidade, será um ano de revelações sobre verdades e sobre o cair das máscaras. E eu vou falar por que isso acontece, mas a verdade aqui é uma verdade muito sobre si mesma primeiro, que acaba se refletindo no externo, um cair de máscaras do externo, muita coisa que estava oculta ou que estava ali na cara e a gente não enxerga, vai começar a enxergar. Por isso, mais do que nunca, é importante o centramento. Então, vamos entender um pouco mais a sensibilidade conectada com a inteligência artificial. Quando eu percebo o caminhar desse futuro, eu vejo muita evolução de dois pontos. A sensibilidade, de um lado, e eu vejo muito a inteligência artificial também evoluindo de uma forma muito assim, ó. 3 meses para cá, a inteligência artificial não sabia fazer mãos, tá fazendo mãos agora certinho. Por quê? Qual que será que vai ser mais importante? Eu fiz várias perguntas nos histories ali, né? Qual que é mais importante? A sensibilidade, a inteligência artificial? Então, a gente vai começar com o primeiro ponto, que é a sensibilidade. Com a transição planetária, tá tendo muito os aumentos dos flashes solares, isso vai se intensificar em 2025. As variações da ressonância Schumann, que é muito importante porque ela mede o campo eletromagnético da Terra. A Terra, ela vibra numa frequência eletromagnética, e quando ela vibra numa frequência eletromagnética, isso se conecta com nossos corpos sutis, com o nosso... com a nossa energia também, com o nosso corpo físico, essa é a palavra que eu estava tentando buscar. E isso, quando tem essas irradiações de flashes solares, eu vou baixar a voz porque eu tô gritando, Sinara. Quando eu falo alguma coisa que eu gosto, eu me empolgo, eu falo alto. Mas quando a gente recebe essas infusões de flashes solares,
a gente acaba também, isso acaba afetando diretamente o nosso DNA energético, nossos sentidos parapsíquicos, porque mexe com nossos campos sutis. Porque qual que é o objetivo da transição planetária, de uma forma bem prática aqui para entender? É transformar essa base carbono, que é esse corpo físico mais denso, numa base cristalina. Em outras palavras, é sutilizar. É sutilizar eu entendi. É sutilizar o nosso campo, a nossa energia. Quem não percebe o sutil vai perceber. Quem não sente as energias do ambiente vai sentir. Isso que é o processo da transição planetária, isso que é o sutilizar. Isso tem muita ligação com o aumento da ressonância Schumann, com os flashes solares. Basicamente, a função dos flashes solares, assim, no nosso corpo energético, seria como botar luz. O que o Sol faz? Uma parte do planeta está iluminado, a outra parte está no escuro. E aí troca, roda o tempo e aí se inverte. O Sol, ele faz isso também de forma psíquica, parapsíquica, energética com a gente, no momento que, com o aumento dos flashes solares, tenha essa conexão com as verdades. Quanto mais luz, mais tu enxerga, mais consciência. Mas quem tá com um processo, deixando um pouco de lado esse autocuidado, autoconhecimento, de digerir as verdades sobre si, acaba tendo sintomas, que é cansaço, muito choro, dor de cabeça, problemas intestinais, porque são infusões de luz, como se estivesse recebendo uma alta frequência de Reiki todo momento. E quem recebeu Reiki já entendeu que quando está muito desequilibrada, tem o expurgo. Então é comum esse expurgo como forma de limpeza. Por isso que os flashes solares, observem as notícias no decorrer do ano. Flashes solares, ressonância Schumann, porque isso vai afetar diretamente nossos corpos. Porque o caminho é justamente tu ir da terceira dimensão para a quinta dimensão. O que é esse terceira dimensão, quinta dimensão? É sutilizar. É vibrar de uma forma mais sutil. Porque a consciência de um estado de quinta dimensão é extremamente elevada. A consciência do estado de terceira dimensão é extremamente lenta. Então, vibra de uma forma mais lenta que parece que está densificada. A matéria, ela é energia também. A matéria, ela não é puramente física. A matéria, ela vibra tão lento que a gente acredita que é concreto. Então, essa é a grande diferença. E na quinta dimensão, a libertação dos aprendizados, da matéria, porque você permitiu ser lapidados por ela. Então, o movimento coletivo e dos campos eletromagnéticos vai acontecer. A consciência é, através da sensibilidade, entender os aprendizados, para poder permitir ser lapidados por eles e começar a escalar os níveis de consciência. Eu sei que vocês aqui passaram por situações que muitos anos atrás lidavam de uma outra forma. E hoje, às vezes, nem dá bola. Isso eu não me incomodo mais. Esse é o processo de escalar estados de consciência, certo? E para a gente usar a sensibilidade ao nosso favor, a gente precisa entender que esse ano de 2025 vai ter uma amplificação desses sinais da sensibilidade, esses sinais onde a gente precisa colocar luz, que eu vou falar no final da live aqui, os sinais, para deixar um pouco mais organizado, tá? Mas para isso a gente precisa estar com os nossos receptores de energia harmonizados, senão entra aquela infusão de energia, tá tudo sujo, bagunçado, e aí eu começo a ter desequilíbrios emocionais, intestinais, tudo mais, tudo o que eu comentei. Então é importante ter esses receptores de energia, porque se a gente está recebendo frequências
dos flashes solares e a gente tá captando em nós, algo em nós tem que receber isso. Então são as antenas. As antenas são os chakras. Então eles precisam estar harmonizados. É por isso que a gente tem, por indicação da minha egrégora de mentores, nasceu o Blindagem Energética, que é uma comunidade de Reiki, que é justamente para manter essa harmonia durante esses processos de flashes solares, coletivos, tudo mais. Quem tá no Blindagem sabe que a gente vai a cada semana se estabilizando ali conforme a loucura do coletivo, porque a gente sabe que isso não vai estabilizar de uma hora para outra, a gente tem que aprender a surfar, porque é importante ter esses receptores de energia bem ancorados. Então, quem nunca percebeu o sutil vai perceber, e quem já nasceu assim vai amplificar ainda mais a transformação. Vai receber mais ainda um chamado da espiritualidade, para se conectar com a sua essência. Isso faz parte do projeto Resgate, que eu falei com detalhes na aula do Blindagem Energética, a origem divina do empata, que tem esse chamado, que é um chamado na nossa mônada, é um chamado no nosso eu superior para voltar a nossa consciência às nossas origens. Tá? Mas eu não vou detalhar porque a aula tem mais de 3 horas, mas só para ter uma referência aqui. Ficou bem clara essa parte da sensibilidade? Que eu vou passar bem num resumo assim, mas que leve consciência e informações para vocês saírem hoje dessa live um pouco mais. Então, junto com a sensibilidade, eu vejo muita evolução da inteligência artificial. E quando eu comecei a pesquisar, aprofundar um pouco mais, porque eu sei que vocês também não dão bola para isso, eu também achava assim, o que eu quero saber da inteligência artificial, né? Eu quero é zarpar daqui. Mas eu comecei a sentir assim que, sabe, eu precisava dar uma olhada nisso. E aí eu comecei a ver que já existem softwares da inteligência artificial que trabalham com inteligência emocional para identificar emoções humanas, perceber emoções humanas e ter empatia em até 90% dos casos hoje. Lembra que a inteligência artificial ela evolui muito. Hoje é 90% dos casos. E uma das empresas por trás disso é a Affectiva, que é especializada em reconhecimento emocional. Isso são softwares que empresas, é muito mais o business. Empresas contratam para ter menos rotatividade de funcionários, para ter um melhor atendimento do saque, para ter consumidores mais satisfeitos. Então, tudo isso já existe, só que em 2025 isso vai aparecer mais. E se a gente não vai atrás disso, a gente não sabe, mas a inteligência artificial já é possível ter empatia. Por quê? Porque a empatia, como eu já falei, não é porque é empata, tem alta sensibilidade, sente as emoções dos outros, que tu vai ter empatia. Porque a empatia é uma habilidade cognitiva, tu precisa treinar essa habilidade cognitiva. Tem pessoas que têm mais facilidade de ter uma comunicação empática, outras não. Mas todo mundo pode treinar e se aprimorar nessa comunicação, vide a comunicação não violenta, que é uma comunicação totalmente empática. Mas, por que é uma habilidade cognitiva? Porque tudo que é possível virar dados aqui na matéria, a inteligência artificial vai ter acesso. Então, todos os dados que tem nesses softwares de inteligência emocional fazem parte da linguagem silenciosa, que é possível tu catalogar. Se a pessoa sente raiva, ela movimenta os olhos desse jeito, ela faz isso com a boca, tem um espasmo, o olho vira para cá, para lá. Tem conexões neurais, então, um desses softwares de inteligência emocional
Existem especialistas em linguagem silenciosa, emoções, que estão ajudando a aprimorar isso. Então, fazem conexões neurais. Eu vi que dos pesquisadores, eles colocam a amostra, colocam as pessoas sentadas de frente a propagandas. E aí ficam monitorando as emoções que sentem. Então, tudo isso pode virar dado. Tudo que é catalogado, um dia vai virar dado, um dia vai estar na inteligência artificial. É isso que a gente precisa compreender. Porque tudo que está na matéria vai virar dado. Isso é assustador ou é empolgante? Aí eu trago um pouco mais de refinamento nessa reflexão que a gente está fazendo. Se tudo que está na matéria aqui vira dado, viver nessa roda encarnacional que a gente vive aqui, se tu tem a crença de vidas passadas e tudo mais, da multidimensionalidade, de uma espiritualidade mais ampla, se a gente vive nessa roda encarnacional, ela não seria uma grande IA que acaba contendo os nossos dados dessa vida, das outras vidas, dos outros planos, onde, inclusive, a gente é programado com os dados das vidas passadas para pagar os karmas. Então, existe essa crença que a gente está aqui para pagar karma. Não seria uma programação dentro de uma grande IA? Será que nós não estamos programados para reagir a uma fase da Lua? Isso também não seria um software? Será que a gente não está programado a ser mais sensível, porque meu signo é de Câncer, a ser mais perfeccionista, porque meu signo é de Virgem? Será que isso não é uma grande programação? Quem aqui já ouviu falar de crenças limitantes? Crenças limitantes nada mais é do que um programa que está rodando no teu software. Então, se eu acredito que todos que têm dinheiro são maus, isso é um programa que está rodando no meu software. Tanto que todo programa pode ser pode ser reprogramado. Pode ser reprogramado, porque é um programa. Então, de alguma forma, eu nas minhas ideias aqui me conectando com essa evolução da espiritualidade, a sensibilidade e das inteligências artificiais, de alguma forma, observando essa evolução das inteligências artificiais, a gente consegue entender a nossa evolução espiritual também. De alguma forma isso está conectado, porque a transição planetária está a 1000. E as inteligências artificiais também estão fazendo parte dessa realidade. Será que não seria tanta coincidência assim? Conectando com a egrégora, eles me passaram essa relação que eu tô elaborando, porque como a gente tá falando do futuro, eu não tô dizendo que isso vai acontecer exatamente, eu tô trazendo aqui reflexões pra gente observar essa conexão. Será que a gente vai conseguir entender um pouco mais nosso processo espiritual através da IA? Mas conectando com a minha egrégora, eles mostraram muito que a inteligência artificial ela vai ser um apelo para o nosso despertar da consciência, porque já existem pessoas que vivem como robôs, que vivem no automático. Então isso vai aflorar mais, em contrapartida outras pessoas buscando no seu íntimo aquela ideia de que, meu Deus, eu preciso me conectar. Meu Deus, olha só, tudo tá no automático, as pessoas já estão virando robôs. Então é um apelo a mais para despertar, trazendo aqui a mensagem a favor da transição planetária. Então eu deixo essa reflexão aí. As ideias do Edgar Morin, né? É bem isso. E aí o ponto de atenção é o seguinte: tecnologia ou sensibilidade? Os dois pontos vão ser importantes.
por essa congruência, por essa conexão que eles fazem. Porque como a sensibilidade entra como um diferencial no futuro? A gente precisa atentar, e aqui vai ser o ponto de atenção maior. Eu fiz uma introdução, agora vem o ponto de atenção maior dessa live, que já é realidade manipular emoções de um grupo para as pessoas sentirem todo mundo aquela emoção. Manipular emoções que um grupo e as pessoas podem sentir. Isso já é feito na TV aberta, isso é feito em filme, isso é mais antigo que andar para frente. Mas já existe esse tipo de manipulação com as IAs, com as inteligências artificiais, de acordo com a programação e o roteiro e a narrativa que eu posso colocar nela. Então já existem vídeos de IAs que trazem um apelo emocional X, Y. E aí a gente precisa ficar atento a que ponto isso pode abranger cada vez grupos maiores. E a sensibilidade, ela entra como um diferencial do futuro e um apelo para que 2025 ele vem com essa energia de transformação e de despertar da consciência, porque a sensibilidade ela tem facilidade de captar isso. Ela tem facilidade de captar a intenção emocional por trás disso, o sutil, porque a sensibilidade ela é uma alta captação e uma alta percepção, ponto. Isso é uma sensibilidade. Agora, é absorver as emoções dos outros, é sofrer com as emoções dos outros, é ser esponja emocional, isso são programas rodando no teu software, de uma forma bem prática. Sensibilidade é uma alta captação e uma percepção aumentada. A grande virada da sensibilidade aqui é a gente aprender a lidar com isso, aumentando o nosso nível de consciência, que é o que a transição planetária faz da quinta dimensão, da terceira dimensão para a quinta dimensão, aumentando nossos níveis de consciência conforme a gente vai vendo as verdades, digerindo as nossas verdades, lidando com os desconfortos de sentir aquilo. A gente precisa entrar nesse sentir, se manter vivo, consciente, para poder digerir aquele aprendizado e escalar nível de consciência, que é para não ser reativo a estímulos neuroquímicos. Porque o que essas grandes manipulações sabem? Que se eu quiser impor um tipo de emoção para um grupo, eu sei que eles vão agir quimicamente, secretando hormônios de estresse, adrenalina, tudo mais. Isso vai atingir o físico, isso gera desconforto, isso atinge o mental, isso atinge o emocional, isso atinge a forma que tu vai decidir o próximo passo. Esse é o processo. E conforme a gente vai aumentando os níveis de consciência, a gente vai entendendo que o caminho não é reagir, é captar, perceber, interpretar com maior consciência. E essa é a luz da sensibilidade diante das inteligências artificiais. É possível caminhar lado a lado, não uma em detrimento do outro. Claro que vai ter o time tecnologia e vai ter o time sensibilidade, mas é possível permear nesse caminho do meio, porque as IAs elas são neutras. Então a gente pode captar uma intuição e através de uma IA ela pode se tornar um parceiro intuitivo para que nos ajude a elaborar de uma forma técnica aquela intuição para colocar em prática, por exemplo. A gente pode usar a IA através da sensibilidade, percebendo que eu não vou gastar dinheiro com formação, com pós, num tipo de serviço que eu sei que a IA vai tomar, que eu sei que é totalmente possível a máquina fazer isso. Percebem que a sensibilidade ela vem de captar esse sutil, que é fácil perceber que determinado setor a IA vai acabar
tomando os empregos. E outro, onde tem o fator humano, a IA nunca vai ter o fator humano, nunca vai ter essa percepção sutil. Ela pode ter os dados de como ser empático, mas o fator humano, isso nunca vai roubar. Então, é essas percepções que a gente tem que começar a estar mais atento. E é muito importante que toda mulher empata, toda empata, que não compreender que para deixar de ser reativa às emoções, absorver histórias emocionais, ela precisa aumentar seu padrão de energia. Ela precisa aumentar a sua consciência. Senão vai ter uma transição planetária muito tumultuada, muito intensa, muito cheia de altos e baixos, muito desequilibrada. Que eu sei que vocês podem estar captando que tem momentos, final do ano, início do ano, que os flashes solares estavam bem intensos. Então dá mais uma molezinha. E lá no grupo do Blindagem a gente conversa sobre essas mudanças, né, planetárias, do coletivo. Eu trago muito a sensibilidade para ação, unir o sutil para ação, para não ficar muito no sutil, viajando na maionese, como eu costumo falar, mas não tão robotizado na matéria, mas unir os dois, fazer práticas, fazer movimentos para trazer esse equilíbrio, porque senão vai ser tumultuado, vai ser intenso. E por que eu quis trazer essa mensagem hoje? Porque eu acredito que toda empata merece ser livre energeticamente. Porque a liberdade energética é por fim a todos esses desafios e problemas por meio da consciência do aprendizado que aquele problema traz. A consciência do aprendizado que aquele problema está trazendo. Não é reagir. A reatividade, ela vem muito num padrão de uma imaturidade psíquica, de uma sensibilidade imatura. Então, no momento que eu tenho aquele desafio, eu vou captar, eu vou perceber esse desafio. E eu vou permanecer nesse desconforto que esse desafio me traz. Para poder digerir minhas emoções, para poder depois ter mais clareza para captar os aprendizados. E captando os aprendizados, não tem como esse problema continuar. Se tu entendeu o aprendizado, não tem como esse problema continuar. Tu vai mudar o significado que tu dá para aquele problema. Isso é um software. Não tem como rodar um programa se tu já entendeu como esse programa funciona. Ponto. Ficou clara essa questão da inteligência artificial? A grande virada de chave da sensibilidade para 2025 é entender. A sensibilidade capta e percebe mais. Mas a interpretação do que eu percebi é de acordo com os meus conteúdos internos. Passa pelo crivo do que habita em mim. Não tem como ser diferente. Eu captei, eu percebi. Se eu percebo algo, esse algo é neutro. Se esse algo neutro encontra uma emoção negativa que está dentro de mim, pronta para ser integrada à consciência, ele vai se conectar por ressonância. E aí, a partir disso, a minha interpretação será negativa. Mas se eu tiver a consciência de ok, eu vou digerir esse desconforto, eu não vou reagir. Eu vou estar viva nesse meu desconforto, porque eu sei que ele vai passar, porque eu também sei que tem estímulo neuroquímico das minhas emoções. Então eu vou suportar o meu desconforto, essa emoção que eu não gosto, essa dor que tá rememorando aqui, e estar viva dentro da própria dor para dar o tempo da consciência emergir. Aí eu consigo ver com clareza o que tá por trás dessa primeira interpretação e a verdade. Então,
não tem como ser diferente. Eu vou captar, eu vou perceber. Essa percepção vai se conectar com alguma sombra psíquica que está pronta para integrar. Minha interpretação vai ser essa. Primeira, que pode ser negativa. Eu vou pegar essa interpretação, digerir ela, porque ela é para mim, ela é meu tema de casa. Deus me deu um tema de casa, então eu vou interpretar. Ok, interpretei, a consciência ela emerge porque ela expande, ela foi um pouquinho mais integrada. A sombra veio para a luz, integrou um pouquinho mais. E aí sim eu percebo, eu tenho um novo olhar por essa interpretação. E aí eu vejo a verdade. Não é sentiu, bateu, é a verdade. Ah, porque fulano é mau caráter. Ah, porque fulano é um pé no saco. Isso é reatividade, isso ainda é imaturidade. Porque se a gente faz esse processo e dá o tempo das coisas digerirem, calma, sente. Isso geralmente pode levar 1, 2, 3 dias. A verdade vai aparecer. E no momento que a verdade aparece, a liberdade também vem. Conhecereis a verdade vos libertará. E a gente vai estar mais consciente do que está acontecendo ao nosso redor. Mais consciente dessas manipulações em massa. Mais consciente do que pode acontecer com as IAs no futuro. Essa parte da chave da sensibilidade para 2025, depois vocês escutem novamente, porque ela é muito importante para essa amplificação da sensibilidade que vai acontecer em 2025. A Sinara escreveu ali, por isso que estamos vivendo tanto extremismo no mundo. Quando a transição planetária vai entrando nos seus graus finais, que é o que a gente está vivendo, a dualidade fica extrema. Só que ou tu entra num time, porque tu tem que escolher A ou B, ou tu tem mais consciência e observa que isso faz parte de viver na matéria. Quando tem muita infusão de luz num ambiente, tu não enxerga mais o que tem naquele ambiente. Se tu coloca uma lâmpada potente, tu vai enxergar até a sujeira que tu não via com uma luz baixinha. É isso que está acontecendo. E é isso que a gente precisa ter consciência, elaborando essas verdades que precisam ser digeridas para que eu veja a verdade no mundo. Para que eu entenda onde há manipulação emocional, onde que há dualidade, onde que estão tentando me enfiar de um lado A, do lado B. Isso é despertar. Não é escolher um lado e defender algo que tu acha que é a tua verdade. As nossas verdades interiores, elas estão em constante transformação, que a gente está expandindo a consciência. Existe uma verdade maior. A verdade maior, como a gente identifica uma verdade maior? Ela não perece com o tempo. A verdade maior, uma hora ou outra vai aparecer. E ela sempre é verdade. Há 20, 30, 40, 50 anos, sempre é verdade, porque ela não perece com o tempo. E é isso que a gente vai conseguir entender, integrando a nossa sensibilidade para detectar as IAs futuramente, para entender o que é apelo emocional, o que é real. Porque a gente consegue no sutil captar onde que há uma inteligência artificial ali, onde não há. Tá aparecendo para mim, eu acho que é por eu estar começando a escrever aqui no meu perfil sobre inteligência artificial, começou a aparecer para mim um curso de um cara que ensina a fazer vídeos. Vocês viram as fotos que eu criei com inteligência artificial. Então tem um cara que ensina a fazer vídeos. Eu nem sabia que isso existia de uma forma tão aprimorada. E aí começou a aparecer para mim anúncios de pessoas que eu sigo com uma coisa meio estranha, sabe? Eu vi o anúncio daquela pessoa, eu sigo ela há bastante tempo, eu acompanho, faço aulas com a pessoa, e aí aparece um vídeo de um patrocinado dela e eu vejo que tem algo estranho, algo não fecha. Só que são detalhes tão pequenos que eu não consigo nem falar pra vocês, porque aquilo eu sinto, mas não consigo explicar. É isso que vocês vão detectar, porque as IAs elas estão muito aprimoradas.
Vocês veem vídeos, vocês não acreditam, e talvez vocês passe até despercebido, que vocês não vão se dar conta que é IA, mas tem os detalhes, o fator humano, essa coisa de o fator humano, a gente se mexe mais, a gente faz o movimento de lembrar, que aí é essa posição dos olhos, a gente para um tempo para respirar, a gente se enrola nas palavras, isso é fator humano. E a gente percebe que é natural aqui, não é uma inteligência artificial que faz sempre o movimento. Aí eu vou estar sempre falando para vocês assim, e blá blá blá, e não tem pausa, aquela coisa mecânica. Então observem isso, que isso vai crescer. E para a gente poder integrar tudo isso e usar a sensibilidade ao favor, a gente precisa se esvaziar das energias dos outros, somado a essas conexões às nossas emoções mal resolvidas. Porque quando eu comecei nesse processo de entender minha sensibilidade, eu comecei a entender mais de mim, mas tinha muito outro dentro de mim, porque eu me envolvia muito com os problemas dos outros. Então era tanta confusão que eu não conseguia me entender, eu não conseguia me ouvir. Então o primeiro momento é esvaziar isso. Porque se tem emoção do outro dentro de mim, ou eu me envolvo muito com os problemas dos outros, é porque está conectado a uma energia minha. Não é a troco de nada. Sempre tem uma troca. Toda interação vai ter uma troca. Vai depender da consciência e do quanto tu do quanto tu é amigo das tuas emoções mal resolvidas e se sente bem em sentir desconfortos pontuais. Então esse primeiro passo é se esvaziar dessa energia do outro para eu poder ter clareza do que é meu. Para eu poder entender a energia e pensar assim, poxa, isso é sentir paz. Eu acho que eu nunca senti isso na minha vida. Isso é sentir uma mente clara. Eu acho que eu nunca senti isso na minha vida. Isso eram coisas que aconteceu comigo. Eu lembro que eu ia para terapeutas e elas falavam para ficar mais tranquila, para ter paz. E eu saía pensando assim, eu acho que eu nem sei como que é isso. Como que eu vou querer ser tranquila e ter paz se eu nem sei como que é sentir isso? Então foram todas as minhas reflexões que me levaram a entender melhor a sensibilidade e passar aqui para vocês. Então tem que esvaziar essa carroça cheia de tralha dos outros para entender o que é minhas tralhas. Esse é o primeiro passo para melhorar essa interpretação da sensibilidade, do que chega até ti, do teus deveres de casa, para aumentar o teu nível de consciência diante de tudo isso, diante do que o futuro reserva. O primeiro passo é chegar no nível de neutralidade, é o estado de consciência da neutralidade. E tem uma aula do blindagem que eu falei, que a gente fala sobre isso 1 hora, como a melhor forma de transmutar as energias, a sua energia, que eu falo sobre esses escalar dos estados de consciência para chegar no nível de neutralidade. Certo? Eu me engatei a falar aqui porque eu queria deixar tudo em 1 hora, eu achava que não ia dar. Mas ficou claro sobre as IAs, o papel da sensibilidade e tudo mais? A máquina falha e o humano também, mas cada um erra diferente, exatamente. O time tecnologia acha que as IAs são perfeitas, não são. Dá para perceber, tem ali, tu consegue captar um negócio estranho que elas têm. Em 2025, a sensibilidade vai ser amplificada por todos esses fatores que eu falei, principalmente da mensagem dos meus mentores e da numerologia do número 9, certo? Só que tem sinais ocultos que a gente consegue
entender na prática na nossa vida. Então, tem sinais da sensibilidade que não são aqueles sinais tão comuns de ler. Tem dificuldade de socializar, sensibilidade à luz, a som, a roupa pinicando. Existem sinais mais profundos que fazem parte dessa maturação, desse amadurecimento da sensibilidade, do teu processo, do teu tema de casa. Então, o que vocês vão começar a sentir, amplificar em 2025 são as sensações de rejeição e abandono, que é sentir rejeição, principalmente se tratando de empatas com autossensibilidade, muito facilmente, mesmo sem razão aparente, tu sente que isso tá vindo mais como um tema nas tuas relações, na tua mente, sonhos que tu tá sendo rejeitada, que tu não tá sendo aceita por aquele grupo, sensações que tu não pertence a essa terra, sensação de que tu não pertence ao planeta Terra é ferida da rejeição. Porque o primeiro passo para a gente poder entender esse jogo aqui da matéria é ter a consciência dos aprendizados, e a aceitação é um deles. Mas se tu fica negando a vida na matéria, vai ficar sempre aqui rodando nesse software bugado. Outra coisa que vocês vão sentir muito aflorar é imaginar que vocês estão tendo outra vida. Imaginar que vocês são outra pessoa. Imaginar que vocês estão... sabe aqueles sonhos que a gente fica imaginando quando é criança? Que eu faço parte de uma banda, que eu tenho uma casa tal... Coisas assim, imaginar os teus sonhos, só que fica muito focado na imaginação. Imaginar que eu sou uma pessoa assim, que eu sou admirada e que eu subo no palco, que eu canto e blá blá blá, aquela coisa toda. Então essa imaginação, ela vai aflorar muito em mulheres que têm alta sensibilidade, que é muito comum desarmonias na sensibilidade levar esse processo imaginativo recorrente a todo momento, tá se imaginando ser uma outra pessoa, uma outra vida. Isso aumenta os níveis de neurose, então por isso que é um processo para ter consciência e tratar, e fazer um processo terapêutico. Esse processo terapêutico, que eu sei que algumas me perguntam no direct o que fazer, esse processo terapêutico eu faço na mentoria de amadurecimento psíquico da sensibilidade. Dificuldade, uma coisa que aumenta muito também, é essa dificuldade de imaginar, de planejar um futuro, porque no momento presente tu tá muito em alerta. Tu tá muito num mecanismo de sobrevivência, tá muito num mecanismo de luta. Teu sistema nervoso, ele não descansa. Então, quando tu não tem nada para fazer, tu te sente extremamente desconfortável. Esse é um processo que vai aumentar também, é um dos sinais ocultos da sensibilidade. Dificuldade de planejar o futuro, porque tá em extremo alerta no momento presente, tá viciado no cortisol. Então, esse processo de estar viciado no cortisol faz com que tu te sente culpada se tu for descansar. Um processo que também vocês vão sentir muito amplificado, que é um dos sinais da sensibilidade, é atrair pessoas com vibrações negativas por estar viciada nesse cortisol, por ter um sistema nervoso altamente reativo e viciado em cortisol. Então é comum, como tu descansar, ficar em paz e tranquila é muito desconfortável para ti, tu arruma encrenca na tua vida, é literalmente isso. Então tu atrai pessoas que reclamam, pessoas com vibrações negativas, que é para manter esse circuito do teu cortisol rodando. E pessoas também com as mesmas feridas que tu. Então é briga de ego. Tu tem uma ferida de autoridade. Tu atrai pessoas que também têm ferida de autoridade. Aí ficam as duas se degladiando ali, porque ninguém vai baixar a guarda e ceder naquele momento.
Outro ponto que vocês vão perceber muito, principalmente com o aumento dos flashes solares, é confundir tristezas repentinas com estar absorvendo energia do ambiente e energia do outro. Porque isso só mostra que tu tá com uma baixa de dopamina falsa por ter hábitos desregulados e viver só alimentando teus prazeres. Então, de repente, a tua dopamina falsa, que é aqueles prazeres imediatos. Eu tô sem fazer nada, eu vou comer um doce. Eu tô sem fazer nada, eu vou para as redes sociais. De repente, essa dopamina, ela tem uma queda e tu começa a sentir essa tristeza, esse incômodo. E tu confunde isso com tá absorvendo energia do outro, do ambiente, quando é só um resultado de ter hábitos desregulados. A sensibilidade, a transição planetária, a ascensão como alma, ela está conectada ao corpo físico, porque o físico também é um corpo espiritual. Então, a gente cuidar do nosso corpo físico, fazer o que a gente sabe que precisa fazer, que é o básico, atividade física, alimentação saudável, regulada, a gente também tá cuidando da nossa parte hormonal. A nossa parte hormonal também se conecta com as infusões solares, aos aumentos das energias eletromagnéticas. E tudo isso acaba interconectando lá para cima. Então, quando tem esse aumento dos flashes solares, da ressonância Schumann, e eu tenho um cuidado com o meu físico, a bomba não vai ser tanta. Tu não vai te sentir cansada, tu não vai ter problemas intestinais, tu não vai ter desregulação emocional. Porque eu também tô cuidando desse meu corpo espiritual, que é o físico. Então é muito importante isso, essa parte hormonal e da matéria e do corpo físico tá muito ligado à nossa evolução espiritual. Não é só viver no mundo da maionese espiritual. É também aprender a viver na matéria, porque se tu tá vivendo uma vida na matéria, porque tu veio experienciar uma vida na matéria e tu tem que experienciar a vida aqui. Não ficar desejando ser levada por ETs e acreditar que todo ET aí é bom. Essa é as viagens esquizotéricas que a gente precisa falar e colocar aqui qual que é a realidade, trazer mais consciência. Tranquilo até aqui? Gente do céu, olha esses fogos de artifício. Vamos aí, falem comigo. Como que vocês estão com todas essas informações? Vocês ainda acreditam que essa evolução da inteligência artificial, que vai ter empatia, vai compreender o que tu tá sentindo, é empolgante, é assustador? Qual a informação que mais te impactou? Isso das inteligências artificiais, detectar emoções, não é tanta novidade assim. Se vocês viram o Exterminador do Futuro, ele consegue detectar, né, pelos olhos dele, todas as informações ali, hormonal, química, e detecta que a pessoa tá com raiva, aquela pessoa tá triste, porque exala. As nossas emoções também exalam, tanto que os cachorros se conectam muito, né, com esse cheiro das emoções. Mas se a gente vê pelos filmes, não é tão filme assim, né? As inteligências artificiais, eu vou abrir aqui para vocês uma coisa que a egrégora me mostrou. Existem duas linhas do tempo, uma negativa e outra positiva. O que vai depender de qual linha do tempo vai se manifestar é isso que eu quis trazer para vocês aqui, esse despertar da consciência. Aumentar o nível de consciência e entender que a gente pode ver uma inteligência artificial de forma neutra, se a gente for usar
através conectada com a nossa intuição, para ajudar a manifestar projetos que são ligados ao nosso propósito. E estar perceptivo para não alimentar manipulações emocionais. Porque qual que é o objetivo de manipular a população de forma emocional? É engajar. Então, se tu tá lá, se tu cai nisso, tu tá aumentando o nível, a porcentagem de quem caiu nisso. Então, se cada vez pessoas saírem disso, não vai surtir efeito. Mas existem dois caminhos, como tudo na vida. O que vai determinar é a nossa consciência perante isso. Quem tem a ideia da multidimensionalidade, é possível pessoas manifestarem uma linha do tempo e pessoas outras. Então, se tu fizer o teu papel, o teu tema de casa, internamente trazendo aquilo que o outro traz para ti que é desconfortável e fazer o teu tema de casa, tu vai aumentando a consciência e vai manifestando uma linha do tempo desejada. E é isso que a terapia multidimensional faz, e é uma terapia que eu gosto porque ela é uma terapia da ascensão, porque são altas frequências energéticas que atinge o DNA energético para que tu mude até a realidade desejada. Através da liberação de crenças, de pactos, votos, contratos. Por exemplo, quem é extremamente influenciado pela Lua tem pacto da Lua. Então, com a terapia multidimensional, a gente entende que existem muitos pactos aí que a gente precisa se liberar para ser realmente livre. A gente não precisa ficar refém porque um planeta está retrógrado. Isso não é liberdade. A gente não precisa estar refém porque a minha lua é em câncer, então eu vou desabar chorando a minha vida inteira. Isso é uma programação. Que não quer dizer que aquelas informações ali tu vai captar e tu vai usar isso para expandir a tua consciência, mas tu não vai ficar preso àquilo. Tu não vai ficar preso à lua. Tu não vai ficar preso a deusas. Deusas da onde? Que seres espirituais são esses que as pessoas cultuam? Sabe? É umas coisas assim que a gente começa a pensar, e isso acontece quando a gente tem mais consciência. Existem coisas mais assustadoras do que a inteligência artificial. Mas a gente precisa aumentar nosso nível de consciência para que pelo menos caia em mãos, no mínimo, conscientes. Que para mim vai acontecer. Vocês lembram da corrida do ouro, corrida disso, que são países que estão meio querendo pegar ali o domínio? Para mim isso vai acontecer com a inteligência artificial. Então tem já 2 países que eu já tô meio que observando que talvez vão entrar nisso futuramente. Então tudo isso também, fazer nossos processos internos, a gente consegue ter mais consciência. Então, 2025, para finalizar, é o ano de curar a sensibilidade, para ter mais consciência, clareza do que sente, para não ser tomado por explosões emocionais, manipulações coletivas emocionais, turbilhão de pensamentos. É o ano para transformar, é o ano 9, é transformação, finalização de ciclos. O que tu ainda tá digerindo, que chiclete velho tu ainda tá digerindo na tua vida, que tu sabe que já deveria ter colocado, grudado embaixo da mesa e deixado em algum lugar aí há muito tempo. Então é um ano que coisas vão finalizar, mas não são finalizações abruptas, são coisas que sabe, eu já sabia que isso já estava para finalizar. Então a consciência ela é muito importante para isso, para a gente também ver o que precisa ser transformado na nossa vida. Principalmente internamente em nós, porque toda transformação externa primeiro vem de uma mudança interna. E aí a gente vai levar essa consciência, essa sensibilidade sempre um passo a mais do que a tecnologia. Dessa forma, a gente leva a sensibilidade um passo à frente da tecnologia, estando mais consciente. Exatamente, ter esses entendimentos faz com que a gente consiga lidar melhor com todas essas mudanças. É exatamente isso.
Então, quem sente que precisa de mais leveza na vida, ser liberado do peso dos outros, fazer essas transformações de uma forma muito mais leve e tranquila, para que mude a realidade. É possível mudar a tua realidade de acordo com essas mudanças internas. Então, para transformar a sensibilidade em leveza, em clareza e despertar o melhor dela, para lidar melhor com todas essas mudanças, eu tenho a limpeza energética multidimensional, que ela tá lá no link da minha bio, quem está interessada, dá uma lida lá, vê as transformações que outras empatas já tiveram, porque esse é um momento, a gente tá 21 de janeiro de 2025, e aí depois a gente vai perceber em dezembro de 2025 o que aconteceu, porque muita coisa vai emergir, e é importante a gente estar centrada, semana a semana, para ir lidando melhor com todas essas mudanças e observando que caminho que elas estão levando. E escolhendo quais valores fazem realmente sentido para mim. Por exemplo, para mim, aqui eu trago muito para vocês a verdade, a liberdade, a consciência. É isso. Se eu tenho clareza dos meus valores principais, eu sei que eu não vou cair em narrativas esquisitas. Eu sei que eu vou fazer uma aliança com a verdade, não importa o que aconteça, eu vou pedir que a verdade se manifeste em tal situação. Isso é que Jesus nos trouxe, ele trouxe o caminho de evoluir a consciência, de elevar os padrões de consciência, de escalar a consciência até o primeiro topo, que é a primeira consciência, que é o amor. Por isso que Jesus é o arquétipo do amor. Então, entender quem que tu vai servir, que não dá para tu servir dois senhores. E tem muita gente que tá indo pro outro lado, porque a dualidade tá clara. Tá mais clara que a água. Então a gente consegue, numa virada de ano, uma emissora tá transmitindo música gospel, a outra tá transmitindo pactos negativos. Então tá muito claro. Então, qual caminho tu vai seguir? Quais são teus valores, que é aquele que tu vai se agarrar para confiar no decorrer dessas mudanças? Isso que quando a gente vai entendendo nossos conteúdos, a gente vai se conectando com quem a gente é, com a nossa essência e com nossos valores principais, para que eles nos guiem nessas mudanças, para que a gente não seja tomado por massas, por turbilhão de pensamentos, emocional, aquela loucura. Porque o que vai acontecer em 2025, ninguém sabe. Quem diz que sabe tá vendo uma linha do tempo. Existem vários que podem se manifestar. Então a gente tem que estar centrado, sabendo lidar com essas mudanças. A gente consegue lidar com essas mudanças quando a gente consegue lidar com os desconfortos que tem em nós. Com as emoções que elas só querem ser vistas, só querem que tu dê voz para elas. E cada vez mais esse processo vai ficando natural. O que difere nos humanos da IA é que ela vai estimular, porém não conseguirá expressá-la. O humano produz e sente dos demais. O principal será compreender quem está na terceira dimensão e quem está na quinta. As IAs, elas... Eu acho que vai demorar, mas eu acho que em algum momento elas podem expressar, sim. Porque a gente expressar uma emoção é química, é neuroquímica. As IAs vão entender isso, são dados da matéria. O que acontece quando tu sente tristeza, o que acontece com a tua serotonina, com a tua endorfina, com a tua dopamina. Eu acho que é possível em algum momento isso ser aprimorado. Mas o principal é tu compreender quais conteúdos vão amplificar em 2025 na tua consciência. Porque quinta dimensão, a gente tá na terceira dimensão, que ninguém está na quinta dimensão. Se tu tem um corpo físico, tu não está na quinta dimensão. A gente precisa entender que quinta dimensão não tem corpo físico. Se tu quer ir pra quinta dimensão, tu vai ter que morrer. E morrer num estado de consciência muito sutil, muito elevado.
Então, a gente tá vivendo aqui na matéria, é isso. Mas o processo é a gente trazer esse trabalho interno para nós. Certo, gente? Estão mais confiantes aí com esse futuro, além do algoritmo? Era isso que eu tinha para entregar para vocês hoje, com mensagem da egrégora aqui do Despertar do Empata. E que vocês, eu vou deixar salva essa live para que vocês ouçam alguns pontos mais uma vez, são importantes. É a minha cigana. Então ouçam esses pontos que são importantes. Várias vezes, salva essa live, compartilha para tu ver ao longo do ano, porque esse vai ser o tom principal. A gente consegue se conectar com o tom principal, a energia principal de 2025, e em cada mês a gente vai digerindo, vendo mais uma vez, integrando mais uma informação. Certo? Vamos ver o que as IAs se apresentam esse ano. Boa noite para vocês. Até mais.